Bom dia, queridos alunos do nono ano. Gente, olha, hoje a gente vai estudar um pouquinho a respeito da classificação periódica. E na classificação periódica, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é periodicidade. Então, periodicidade é algo que acontece é, de tempos em tempos, ou seja, existe um ciclo, né? Então, veja esse pêndulozinho aqui. Ele bate, se desloca, volta, o outro bate, se desloca, volta e fica se repetindo. Então, esse tempo de repetição a gente chama de periodicidade. Então, periodicidade é algo que se repete, tá? Pode ser no tempo ou pode ser com outra característica, mas é algo que se repete. Então, isso é periodicidade. Voltando aos componentes, aos elementos químicos, tá? Então a gente tem aqui a descrição de Dalton de alguns elementos químicos que eram conhecidos, né? E ele, tentando organizar esses elementos químicos de acordo com as propriedades desses elementos químicos, o que foi que ele fez? Ele criou alguma simbologia para representar esses elementos químicos. Então, por exemplo, o oxigênio, segundo a descrição de Dalton, é uma bolinha. O hidrogênio é uma bolinha com outra bolinha preta sólida no meio. O carbono é uma bolinha, só que pintada de cinza. O enxofre é uma bolinha com a cruz no meio. Então, cada elemento ele achou por bem representado de uma forma, certo? E essa representação, pessoal, é a primeira tentativa que a gente vai ter de organizar. Então, é da gente, dos seres humanos, tentarem organizar, tentarem descobrir as características comuns entre coisas que a gente quer organizar, né? Então, ele estava, primeiramente, determinando as características dos elementos químicos e tentando organizar, tá certo? Em uma certa lógica, dependendo de suas características. Mas surge então uma pergunta, uma questão. Por que a gente tem vários elementos químicos diferentes, se todos eles são formados de átomo e todo átomo ele tem as mesmas partículas? Então veja, todo átomo vai ter prótons, nêutrons e elétrons. Fato. Isso aí qualquer átomo tem. Você pega o átomo mais simples que você vai encontrar na natureza, que é o átomo de hidrogênio, e um dos átomos mais pesados ou mais compostos da natureza, que é o átomo de plutônio, eles vão ter os mesmos elementos, prótons, nêutrons e elétrons. E qual é a diferença entre eles? Bem, gente, a diferença é a quantidade, tá certo? Então, o que dá a identidade ao elemento químico é a quantidade de prótons ou número atômico. Vou repetir. O que dá a identidade ao elemento químico é a quantidade de próton ou números atômicos daquele átomo específico. Então, por exemplo, a gente tem aqui o gás hélio, né? O gás hélio, ele, ele vai ter dois prótons e dois nêutrons, certo? E dois elétrons na eletrosfera. O gás hélio, ele só vai ser gás hélio se ele tiver dois prótons e ele tiver essa constituição aqui. Senão, ele vai ser outro elemento químico. Aconteceu alguma coisa, esse gás hélio perdeu um próton. Ele não vai ser mais o gás hélio. Ele vai passar a ser o hidrogênio. Tá bom, gente? Então, a quantidade de próton que tem em um elemento químico é justamente o que lhe dá a sua identidade, as suas características. Outro exemplo aqui, o vizinho do hélio na tabela periódica no período seguinte, que é o lítio, certo? Então, o que é que a gente vai ter aqui o lítio? O lítio a gente vai ter 3 prótons, 3 nêutrons e 3 elétrons. Então, o que é que eu posso dizer a vocês sem errar nunca?
todo átomo que tiver 3 prótons, ele vai ser um átomo de lítio, tá certo? Então, quando a gente fala átomo, a gente está falando do geral. Quando a gente fala de lítio, a gente está falando do elemento químico, tá certo? Então, o elemento químico é um átomo específico. O átomo é a partícula que forma a matéria, que pode ser de qualquer um dos elementos químicos que a gente encontra na tabela periódica. Então, pessoal, a tabela periódica, bicho de 7 cabeças para quem não entende e uma coisa muito fácil para quem entende. Por quê? A tabela periódica, gente, ela na realidade é a organização de todos os elementos químicos naturais e sintéticos conhecidos pelo homem. Então, o que está na tabela periódica existe na natureza. A tabela periódica é uma organização, uma construção humana, tá certo? Do que já existe na natureza. Então, o hidrogênio existe na natureza, mas o homem achou por bem colocar nessa posição na tabela periódica. O flúor existe na natureza, mas o homem achou por bem colocar nessa posição aqui na tabela periódica. Então, a tabela periódica, na verdade, ela surgiu, essa tabela periódica que a gente chama de tabela periódica de Mendeleev, tá? Ela surgiu a partir desta organização. Por quê? Os pesquisadores, o pessoal da química, descobriu que você organizando esses átomos de acordo com o número atômico crescente, ou seja, cada período desse, cada linha, você vai organizando, vai colocando o átomo que tem mais próton. Então, aqui, ó, primeira linha, o hidrogênio só tem um próton, então vai ficar do lado esquerdo em cima. O hélio tem 2 prótons, vai ficar do lado direito em cima. Aí vamos descendo. O lítio tem 3 prótons, vai ficar do lado esquerdo, uma linha abaixo, no período de baixo. Então, por que a gente chama de periódica? Porque cada linha dessa tabela periódica aqui, ó, a gente chama também de período, certo? E a gente vai ter também as famílias ou as colunas, tá bom? Então, essas características, elas vão se repetir periodicamente. Então, como a gente tem características repetidas nas linhas, por isso que a gente chama de tabela periódica. Tá certo, pessoal? E as famílias, às vezes, também compartilham algumas características que são importantes para a química, tá? Mas isso é uma aula que a gente vai ver no futuro depois. O que é que eu quero que vocês entendam agora? A tabela periódica é uma construção do ser humano e ela serve para quê? Ela serve para organizar, tá certo? Os elementos químicos de acordo com as suas características. E aí a gente chega no final desse assunto que eu queria falar com vocês, são isótopos. O que seria um isótopo? Bem, eu falei a vocês que o elemento químico, ele é aquele átomo que tem um determinado número de prótons ou número atômico, certo? E agora, o que é que eu vou observar? Que na natureza existem átomos diferentes, com o mesmo número de prótons, mas que têm um número de nêutrons diferentes. Aí o que é que vai acontecer? Vai ser o mesmo elemento químico, mas na realidade a gente chama do quê? Do isótopo do elemento químico. Então, por exemplo, o carbono, para facilitar a vida de vocês. O carbono ele pode ter 12 prótons e 12 nêutrons, tá certo? Então, isso aqui é o carbono que a gente chama de carbono 12. Ele pode ter 12 prótons e 13 nêutrons, é o carbono 13. Ele pode ter 12 prótons e 14 nêutrons, é o carbono 14. Todos são o mesmo elemento químico, todos são carbono. Porém, como tem número de nêutrons diferentes, o que é que vai acontecer? Cada um deles vai ser um determinado isótopo, tá certo? Daquele átomo de carbono. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria que vocês entendessem. É isso que eu quero que vocês estudem agora e tentem responder a atividade, qualquer coisa, tirem dúvida comigo que eu estou no WhatsApp esperando por vocês. Valeu, pessoal, bom dia, um abraço para todos. Tchau, tchau.